Ok, pessoal, então vamos lá. Eu fiz a minha apresentação para vocês lá no nosso ambiente virtual. Meu nome é Madison, trabalho no Instituto Federal do Tocantins desde 2007. Sou professor da área de gestão pública, tá? Sou graduado em administração, pós-graduado em auditoria, em sistemas de informação, mestrado em planejamento estratégico e doutorando em planejamento estratégico também, tá? Estou muito feliz de ter trabalhado com vocês esses dias. Percebi, assim, que no início, nós tivemos... Primeiro, vocês sabem quantos alunos são nesse curso? Alguém sabe? Levanta a mão aí e me diz. Ou pode abrir o microfone e falar para mim. Professor, eu não sei, mas eu acredito que da nossa turma seja mais de 100. Isso mesmo, Rosilane. Para vocês terem uma ideia, nós temos 925 estudantes nessa turma. Todos fazendo os serviços públicos, tá? Então, assim, na minha disciplina... Não é aí, não. Na minha disciplina... Agora só... Na minha disciplina, a primeira avaliação, a primeira atividade, 522 pessoas fizeram atividade. Na segunda, 383. Na terceira, 280 e qualquer coisa. E aí eu quero ver quantos farão amanhã a atividade que eu vou dispor, que é a última, tá? E que ela deve ficar aberta até por volta de sexta-feira. Por que vai ficar aberta até sexta-feira? O nosso coordenador pediu que eu deixasse ela aberta por mais alguns dias, porque alguns colegas não têm conseguido acesso com muita facilidade, né? Reclamando sobre a questão de a internet estar fraca, e que realmente a gente sabe que, infelizmente, isso é um problema no estado do Tocantins ainda, né? E a gente precisa respeitar isso, né? Pois é, professor, eu estou também sem poder entrar no computador meu aqui, porque eu não fiz o login, esqueci no computador, né? E aí eu estou no celular. Não tem problema não, de Lourdes. Tá tranquilo. Tem não, né? Tem não. Pode Estou ficar aqui. aí, joinha. Tá. Não tem problema nenhum. Só vou te pedir que você, logo em seguida que você falar, você desliga o áudio do seu telefone, porque principalmente o celular ele tem um microfone bem mais sensível do que o computador normalmente. Tá bom? Obrigado. Então, meninas, olha só. Nós tivemos, então, fiz um sobrevoo bem rápido sobre o que seria a nossa disciplina, sobre também um pouco do que eu trabalho. Esqueci de falar para vocês que eu também sou coordenador geral de infraestrutura de polo de apoio presencial, tá? O que é isso, Madison, que você faz? Isso que eu faço é estar indo em cada um dos polos e vendo qual a estrutura que eles têm para oferecer para vocês, tá? A gente sabe que muitos dos nossos polos ainda não apresentaram uma estrutura satisfatória e alguns nem apresentaram ainda nenhum tipo de estrutura, né? Isso é que é pior ainda. Mas a gente já sabe que também muitos de vocês, mesmo com polo, vocês estariam na residência de vocês, assistindo via celular ou pelo computador, o que particularmente eu acho que seja uma grande vantagem, tá? Porque se o polo, por exemplo, estiver fechado, você pode fazer atividade onde você estiver. Você foi para... seja bem-vindo, Diego, não tem problema não, tá? E você está em uma viagem, por exemplo, você pode estar levando seu equipamento e de lá você assiste a sua aula normalmente e trabalha tudo tranquilo. Rapaz! Leandro, bota as caras aí, irmão. Bota sua cara aí. Só tá com o login do Leandro, mas eu pensei que ia ser
Eu e mais um irmão contra as meninas, mas é só eu contra vocês, que bom. Pessoal, então assim, eu a partir agora de fevereiro já começo a fazer uma visita aos polos de vocês, tá? Então, de repente, se vocês me virem na sua cidade aí, e eu não ver você, por favor, cumprimenta, tá? Professor, eu sou fulano aqui de tal lugar, lembra de mim? Tive aula contigo. Para mim, eu considero uma honra ser reconhecido por vocês onde eu estiver, tá? Porque hoje em dia, professor não é bem visto, né? Infelizmente, né? Pois não, Gleicinara, pode falar, minha querida. Porque assim, eu entrei já, o bonde já estava caminhando, né? Que eu tinha feito essa matrícula para esse curso, mas aí veio a campanha, aí eu era candidata a vereadora, aí eu tive que parar um pouco e focar lá, e aí eu voltei, né? Aí eu fiz da semana de 8 a 14 de dezembro, tá 100%, e de 15 a 21 também. Aí ontem eu fiz a do dia 19 até o dia 25 de janeiro, e tá faltando alguma coisa que tá assim, progresso do curso. Eu fiz aquela atividade de fixação, não sei se tem outra. Eu tô assim meio perdida, como é que é? Que eu sou aqui de Jaú do Tocantins, aí eu não sei onde é o polo, não sei como é que vai fazer. Gleicinara, só um minutinho, eu vou abrir aqui a nossa plataforma e vou mostrar para vocês como é que está a nossa sala de aula, tá bom? Só um minutinho, por favor. Você é de Jaú, o coordenador do seu polo se chama Júnior. Isso. Certo? E quando eu estive aí no final do ano passado, ele me apresentou a estrutura de um colégio próximo aí de Jaú. Como é que é o nome desse povoado que tem próximo? Novo Horizonte, eu moro em Novo Horizonte. Exatamente aí na escola de Novo Horizonte. Ah, tá. Tá? Tá certo. E aí, assim, né? Porque eu também estou fazendo esse curso, mas esse ano eu finalizo a minha pedagogia, eu também estou fazendo a graduação em pedagogia. Aí, como diz o outro, tumultua tudo, né? A gente fica meio perdido. Não, é isso mesmo. A gente tem que estar correndo atrás, né? Não pode parar, não. Ok, então, pessoal, chegaram algumas pessoas agora por último. Eu sempre que entrar 2 ou 3 pessoas, eu vou passar aquele avisozinho novamente. Vocês não vão me achar muito chato com isso, não, tá? Então, assim, pessoal que entrou agora por último, quando vocês quiserem fazer algum comentário, do lado direito aí tem o ícone levantar a mão. Você levanta a sua mão, que eu te passo a palavra. Combinado? E aí, assim, eu gostaria que vocês mantivessem os microfones fechados para que a gente não tenha microfonia e nenhum tipo de interferência. Combinado? Bacana. Então, olha só, Gleicinara, eu vou abrir aqui e vou apresentar aqui para vocês a minha tela, mostrando o meu... Mostrando a nossa página do Moodle. Só um minuto, por favor. Ok. Bacana. Vocês já estão conseguindo ver alguma coisa aí? Estão conseguindo ver a minha página aí? A nossa página do Moodle aí, ó? Sim, Ótimo. Então, olha só como é que tá. Vou ter que ir abrindo e voltando aqui. Seja bem-vinda, né? Aí, olha só. Tá aqui nossa página, né? Aí vem cronograma, apresentação, primeira semana, tá? Essa você fez, de 8 a 14. Sim. De 25, de 15 a 21 também. De 19 a 25 de janeiro. Aí essa que eu fiz, a atividade de fixação, aí não completou 100% igual os outros dois, não. Essa é a minha dúvida, se tem mais alguma atividade que eu não vi. Vamos dar uma olhada aqui. Porque já está aberta já de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Ah, então tá bom. Então deixa eu te contar o que foi que aconteceu aqui. O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido aqui é o seguinte, é que talvez você tenha assistido a algum desses vídeos só uma parte e não todo ele. Entendeu? Ah, tá. Você assistiu todos os vídeos ou não?
Ou parou no meio do caminho alguma coisa assim? Normalmente parei, só assisti um pouco e já fui lá para a atividade de fixação lá. Mas, menina, deixa de ser ansiosa, só. Assisti tudo. É por isso que não deu 100%. Aí tem que voltar lá nesses vídeos, então. Tem que voltar lá e ver eles, porque senão você não fecha a disciplina com 100%, tá? Ah, tá. Aí tem só esses vídeos que que me Exatamente. falta muita paciência para esses vídeos. Eu já vou logo lendo e... Menina, tem que ver os vídeos. Então, deixa eu te dar uma dica. Quando você... Eu estou falando porque eu também sou bem ansioso com essa questão de vídeo. O que eu faço? Lá embaixo, do lado direito, tem uma engrenagemzinha quando você abre o vídeo, que é do YouTube. Você clica lá e põe o vídeo para rodar com 2 vezes a velocidade normal, entendeu? Aí ele vai bem mais rápido, aí a gente consegue fazer bem, sem problema. No vídeo, no caso, vai pedir alguma atividade que aí fecha. Não tem nenhuma atividade. A única atividade que tem vídeo... Nessa semana é só essa primeira aqui, ó. Aliás, perdão, eu passei aqui. É só essa aqui, ó. De 26 de janeiro a 1 de fevereiro. Ah, tá. No caso, essa outra aí eu fecho só assistindo esses vídeos, né? Isso. Aqui, ó. Tá certo. Essa aqui, alguns de vocês aí tiveram um certo problema para responder ela. Mas ela não é complicada não, tá? Eu vou passar ela bem rapidinho aqui, ó. Vocês estão vendo que esses pontinhos aqui? Ela tá igual. Ela tá aqui, ó. No vídeo interativo, na semana de 26 de janeiro a 1 de fevereiro. Não consegui achar, não. Eu tô meio perdido também nesse sistema. Aí a gente clica aonde? Tá super simples. Eu vou voltar e mostrar para vocês. Olha só. Ela tá aqui, ó. Ó, semana de 26 de janeiro a 1 de fevereiro. Vídeo com atividade interativa. Achei, Beleza? Quando você clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Você vai acionar o vídeo, né? E ele vai rodar. Quando ele chegar aqui, nesse ponto, ele vai te perguntar uma coisa aqui, ó. Responda verdadeiro, se verdadeiro ou falso. Quando você clicar, ele vai abrir uma pergunta aqui para você. Entendeu? Ah, tá. Aí, vamos colocar aqui. Eu vou dar um chute, tá? Ó, vou mandar checar. Opa, tá errado. Então, o que eu faço? Olha só. Fique mais atento. E é em inglês? Não, só o true e o falso. Só isso que é inglês. Tá. Aí vem, ó, fica mais atento, reveja essa parte do vídeo, tá? Quando você vem aqui, ó, o que faz? Ele volta lá no começo do vídeo de novo, tá? Porque você errou. Enquanto você for errando, ele vai voltando para a parte até aprender. Até aprender, tá certo? Tá. Depois ele vem aqui, ó, marque a resposta correta. Aí aqui, ó, ele ficou com um probleminha. Vocês estão vendo que ele não... Essa parte de baixo aqui, ó, essa aqui é a questão certa, ó. Tá vendo, ó? Aí ele, lógico, agora ele deu errado, por quê? Porque ele vai fazendo randomização. Mas olha lá, voltou lá no ponto de novo. Aqui ele tem outra questão. Tá, ó. Aqui é fantástico. Eu vou citar para vocês o que Immanuel Kant disse para a gente sobre esse princípio. Todos os nossos municípios com relação a isso. Não só nos municípios, mas nos nossos estados e na federação também. Aí ele já me aparece de novo. Preenche os espaços. Aí depois que assistir esse vídeo todinho, aí clica aqui na atividade de fixação, que é a mesma coisa, quase. E na federação também. Aí ele já me aparece de novo. Preenche os espaços. Aí depois que assistir esse vídeo todinho, aí clica aqui na atividade de fixação, que é a mesma coisa, quase. O que está escrito aí de atividade de fixação... Deixa eu deixar a Deise entrar aqui. Deise, seja bem-vinda, tá? Ó, não tem atividade de fixação aqui nesse capítulo. Tá vendo? Não, é depois desse vídeo, né? Para baixo do vídeo aí que tem atividade de fixação. Tem recapitulando. Tá escrito aqui, ó, atividade interativa, siga as instruções do vídeo. Que é essa atividade aqui, ó, que você acabou de fazer. Ah, tá no vídeo, né? Tá certo. Tá? Porque quando essa atividade de fixação volta para a atividade da semana anterior.
Testei. É porque ela volta para a semana anterior, não é da semana anterior, não é dessa semana. Tá, É porque eu tava meio perdido nesse sistema aqui. tá. Aí, assim, como tivemos muitas complicações, vou usar esse termo, e muitas pessoas não conseguiram fazer essa atividade de acordo, o que é que eu resolvi fazer? Suspender essa atividade, tá? Essa atividade ela não vai estar valendo pontuação para nossas atividades aqui, não vai valer nota, tá bom? Então, para isso, o que é que você vai fazer, professor? Eu vou colocar amanhã uma nova atividade lá no nosso Moodle. Alô! Seja bem-vindo, Leandro! Até que enfim um homem essa parada aqui, ué. Quem mais? Tem mais algum homem aí? Se tiver, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Me deixa sozinho dessa parada, não. Beleza, Leandro. Seja bem-vindo, cara. Então, gente, olha só. Então, aí essa atividade... Opa! Então, com essa atividade, a gente vai suspender essa passada agora e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma outra atividade, tá? Vou postar lá para vocês. Vocês vão responder ela. Essa atividade, todas as atividades que nós fizemos até agora, quanto que essa atividade valeu? Você sabe? Quanto valia cada atividade dessa? As que eu fiz lá parecia 0,80. Valia 100, né? Valia 100%. Só um minutinho que eu vou Valia mostrar. 10 cada atividade, né? Se acertar, que é a nota máxima, né? Isso. Só que esse 10 valia 1, tá? Como assim, professor? Que história é essa? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês não ficarem bravos comigo. Na primeira semana, nós colocamos isso aqui para vocês, ó. Já estão vendo a minha tela aí, não? Sim. Já. Tá. Deixa eu só liberar para mais alguém entrar aqui. Ah, não. Aí, olha só. Aí eu faço aqui a apresentação da disciplina, né? Do e-book que a gente fez para vocês. Bota essa foto enganadora minha aí, porque aqui eu estou bonito. Na verdade, não sou tão bonito assim. Aqui, nessa apresentação... Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto aí. Fecha para a gente, por favor. Esqueci aqui, Leandro. Beleza. Aí, olha só. Nessa apresentação, a gente fala aqui o que é que vocês precisam aprender, qual o conteúdo que a gente vai estudar e as avaliações. Olha, as atividades avaliativas se dará conforme a organização didática pedagógica. A organização didática é entendida como um conjunto de orientações necessárias para as atividades e assim vai. Aí ele continua aqui falando, ó. No artigo 96, ele vai falar para a gente que o seguinte, que ó, a avaliação de estudantes deve ser feita da seguinte forma. Avaliação presencial, AP, que vai ter o peso de 60%, tá? E de avaliação à distância, que tem o peso de 40%. Todas as que nós fizemos até agora, elas são consideradas avaliações à distância, tá? Porque essa última avaliação que a gente vai fazer com vocês, essa de amanhã, ela deveria ser feita no polo. Porém, como muitos ainda não têm o polo em perfeito funcionamento, não é justo que eu cobre que você vá para um polo que não tem lugar para você fazer, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação à distância também, porém, valendo 60% da nossa nota. Beleza? Isso implica dizer o quê, professor? Que se você tirou 0 em todas as atividades até agora, e você fizer essa avaliação agora por último, e tirar 6 nela, você está aprovado. Certo? Entendido, pessoal? Sim. Bacana. Então vamos lá. Entendido. Olha.
E caso contrário? Caso contrário, como, Andréia? Tiver tirado boas notas ao decorrer das semanas anteriores e tirar nota ruim na avaliação de amanhã. Andréia, não tem jeito. Não tem jeito de você ter tirado nota boa nas avaliações todas e tirar nota ruim nessa avaliação de amanhã. Mas como não tem jeito, Matos? Você tá louco. Só se você tiver passado por algum problema de hoje para amanhã e que você esqueceu tudo que você estudou e que você não tem o material por perto para você dar uma olhada. Caso contrário, essa possibilidade não existe. Tá bom? Porque eu não sou... Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou um professor um pouquinho diferente de uma grande maioria que eu conheço. Eu não acredito que a nota, a avaliação escrita, essas avaliações que vocês fizeram, realmente venha a mensurar o conhecimento de vocês. Vocês acham que essa avaliação é o suficiente para medir todo o conhecimento que vocês conseguiram adquirir com o material que vocês viram e com os nossos vídeos? Me digam aí, por favor. Não entendi a pergunta. Repete para mim, professor, por favor. Claro, Neurivan. Gente, vamos fazer uma coisa para poder ficar legal e todo mundo saber quem é quem? Quando você for responder alguma pergunta minha ou alguma questão, você fala seu nome e de onde você é para que os outros colegas possam ver? Pode ser, pessoal? Eu acho que assim Pode. bacana demais. Ótimo. Pode, professor, ótimo. Então vamos lá, então. Eu fiz a seguinte pergunta, Neurivan. Eu não acredito que tudo que você estudou... Uma raiva. Não dá conta não, está numa agonia dessa. Que tudo que você estudou até agora consegue mensurar o que você já aprendeu. Que essas avaliações que você fez até agora consegue verdadeiramente mensurar o que você já aprendeu nesse curso. Entendeu ou não? Agora eu entendi. Tá certo. Professor, estou sem saber como é que eu comento aqui. Eu entro aonde? Menina, comenta verbal mesmo, vai falando. Ah, é? Não tem problema não. Pois é, eu tenho um pouco de dificuldade também, mas estou fazendo as atividades. Sim, só que eu preciso que vocês façam o seguinte, gente, olha só. Quando vocês forem falar, e logo depois que você falar, você desliga o seu microfone, porque senão os outros colegas acabam não conseguindo ouvir o que a gente vai falar, porque dá microfonia, tá? Ótimo, pessoal. Bacana? Então, assim, a primeira semana, a gente falou sobre o quê? Vocês se lembram aí, gente? Vamos lá. Ninguém lembra? Primeira semana, nós falamos sobre os modelos de administração pública e suas características. Professor, quais são essas características, professor? Você está louco, professor? Estou louco não, gente. Olha só. Eu vou até, na primeira semana, eu ainda até criei, para poder ficar mais fácil para vocês estarem percebendo como é que funciona, uma parte chamada recapitulando. Eu vou liberar de novo minha tela aqui para vocês terem para vocês verem aqui, tá? Então, olha só. A primeira semana, nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com os princípios básicos da administração pública, tá? Quais são? Princípios da legalidade... Opa, esse aqui foi da última semana. Abriu errado. Espera um pouquinho, gente. Mãe, eu esse mais aqui. Ó, esse aqui foi da primeira semana, tá? Modelo de administração pública e suas características. E aí a gente já começa fazendo a pergunta, o que é administração pública? Tá? Aqui, ele nos dá um
uma definição teórica, uma definição que o estudioso teve sobre administração pública. Eu Professor, gosto... Pois não. é porque eu estou acenando aí, batendo na mãozinha, mas acho que você não está vendo, não sei. Não, desculpa, Rosilaine, eu não estava vendo porque eu estava na outra página aqui, então eu não vejo aqui. Mas, pois não, pode falar, por favor. É porque você está colocando aí na tela e fazendo a leitura, mas eu não estou vendo. O restante do pessoal está vendo? Ou não? Sim. Eu estou. Eu não estou. Diego que fala, não estou vendo. Bacana. Então ótimo. Então, se tem uns vendo, outros não vendo, ninguém vai ver. Pense no cara ruim de coração. Tô brincando. É porque não é justo, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Nós vamos só comentar aqui para que a gente possa, todos nós, estarmos de pé de igualdade, né? Tá certo? E aí, olha só. Na primeira semana, a gente começou fazendo uma pergunta para vocês. O que é gestão pública? E aí o que eu disse? Que muitos de nós vimos o que estava escrito lá na teoria, o que um pensador falou para a gente o que é gestão pública. Mas, para vocês, o que é gestão pública? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a responder para mim? Silvana, responde para mim aí o que é gestão pública para você. Então pode ser você, Silvânia. Professor, seria cuidar e administrar uma coisa que é do coletivo, que é público. Um bem comum. Isso, exatamente. Tá. Olha só, vamos dividir gestão pública para a gente chegar em uma definição nossa, sem que seja uma definição lá do pessoal que escreveu. Vamos pensar comigo aqui. Gestão pública, certo? O que significa a palavra gestão? Gestão a gente entende como administração, como controlar, como dirigir, como gerir, né? O que mais? Controlar, avaliar, gerir, promover, né? Então, isso tem todos esses sinônimos aí para gestão. E público? Público é o que é meu e o que é seu e o que é de todos nós. Correto? Então, assim, aí tem uma velha história. Coisa que todo mundo manda, ninguém é dono. Vocês já viram falar sobre isso? Isso aí é uma mentira deslavada, tá? Isso é uma mentira deslavada. Porque a coisa que é de todo mundo, somos de todos nós. E a nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de cada um de nós, é fazer com que a gestão pública possa, a cada novo dia e a cada momento, estar sendo mais priorizada, mais qualificada, né? Porque muitas vezes a gente reclama do que está acontecendo na gestão pública, mas a gente não faz nada para poder mudar a situação que está acontecendo. Concordam comigo? Com certeza. Né? Então, assim, quando eu falo que um bem é público, eu estou falando que aquele bem é meu também, né? Tem alguém aí da região do Jalapão, por favor? Se manifeste aí para nós. Nós! Cadê nós, professor? Aê, Catiane! E aí, galera? Pessoal, por que eu tô falando? Por que eu tô falando específico com o pessoal do Jalapão? Porque aconteceu um fato agora, esses dias lá, digno de cadeia para os vândalos, né?
que foram lá num monumento meu, seu e de todo mundo, e escreveu o nome do bonitão lá. Olha que coisa horrível, né? Então, assim, responsabilidade daquele local não é só do pessoal de Mateiros, não, tá, gente? Responsabilidade daquele local lá é de todos nós. Por que, professor, que é de todos nós aquele lugar, se é lá em Mateiros, se lá tem uma pessoa que ganha dinheiro com aquilo lá? Porque é um patrimônio público, onde todo mundo tem acesso. Então, olha só, às vezes a gente acha que o patrimônio público são somente bens, tá? A gente precisa pensar que patrimônio público é muito mais, é muito além de coisas, tá? Querem ver uma coisa que muita gente às vezes não considera como patrimônio público? Na cidade de vocês aí, tem alguma pessoa que anda na rua de qualquer jeito e que geralmente tem um nome ou um apelido que a cidade inteira conhece? Tem. Na minha cidade, lá no interior de Goiás, na minha época de infância, tinha um cara que a gente chamava ele de Doidinho da Laura, né? Por quê? Porque a dona Laura era a mãe dele e ele era débil mental mesmo, ele era doidinho mesmo, né? Era um cara extremamente inofensivo, porém que era um patrimônio da cidade. Como assim, professor? Você está louco? Não, ele é um patrimônio, sim, mas ele não é um patrimônio público. Ele não é um patrimônio, ele é um patrimônio do público, mas ele não é um patrimônio material. Ele é um patrimônio intelectual. Entenderam? Querem ver uma coisa? Outro local que tem... Vou voltar lá no Jalapão de novo. O Capim Dourado. O Capim Dourado, ele é um patrimônio cultural. Concordam comigo? E esse patrimônio cultural, automaticamente, ele é um patrimônio público. Concordam comigo? Gente. Concordo plenamente. Concordo, sim. Bacana. Obrigado. E logo em seguida, a gente começou, logo depois que a gente viu a questão lá que eu fiz a pergunta para vocês, o que era administração pública ou gestão pública, né? A gente começou a falar e falamos em 4 modelos de administração pública. A primeira delas, uma administração patrimonialista. E aí eu pergunto para vocês, o que vem a ser uma administração patrimonialista, gente? Você consegue me falar o que seja? Preste atenção no nome. Administração patrimonialista. Tem a ver com patrimônio, por exemplo? Desculpa, não consegui te entender. Você repete, por favor? Patrimonialista, a gente vem na cabeça a palavra patrimônio, no caso. Exato. Então, aí, assim, Lucileide, você é de onde, por favor? Sou de São Valério. São Valério. Opa! São Valério está bem representado, hein, Dalene? Tá, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Da região centro-sudeste aqui, quando eu fui visitar, foi o primeiro município que eu fui. Pense num cara que foi mal recebido lá. Nossa. Rapaz, mal recebido. O povo não deu nem moral para mim. Na nossa cidade, professor. Aqui em São Valério. Viu aí, Odalene? Viu? Eu sabia que alguém ia arrepiar. Protesto. Tô brincando. Também protesto, viu? Aqui o povo é muito acolhedor, todo mundo acolhe bem.
Sem dúvida, Eunice. Professor, vem. Eu estava brincando, eu fui muito bem recebido aí, sabe? Por todas as pessoas. Eu fui, sim, muito bem recebido mesmo. Não foi só com o pessoal da gestão pública que eu estava trabalhando, não, né? Porque eu fui conversei. Professor, vem para o Jalapão que o senhor vai ser bem mais acolhido. Olha, Terezinha, será? Silvânia, professor. Opa, perdão. Então, ô, Silvânia, desculpa, é porque tem outro com o microfone aberto aqui. Me perdoe, tá? Sem problemas. Mas eu também já fui muito bem recebido aí. Ô, gente, olha só, eu gosto muito de brincar com vocês, porque eu acho que a gente precisa quebrar esse clima de seriedade, né? Quando eu fui a São Valério, eu fui, assim, extremamente bem recebido, tá? Tenho, inclusive, guardado aqui, ó, um carinho muito especial por vocês, tá, Dalene? Ok, meninas? Avisa aí, por favor, pro pessoal aí que, assim, vocês têm moral comigo. No que eu puder fazer pra gente poder estar cada vez melhor aí com vocês. Tamo junto. Olha aí, estamos no lucro, viu, professor? Tá Vamos vendo, aí melhorar nossas notas. Tá certo. Cada um tem que ter seu esforço, né? Claro, exatamente. E, Silvânia, eu também sou muito bem recebido quando eu vou a Mateiros. Aí, assim, tanto Mateiros, ou às vezes eu já encontrei com o pastor João, até aqui em Palmas. E, assim, ele é uma figura, né? Uma pessoa extremamente carismática e realmente faz a diferença. Tanto é que foi reeleito lá, né? Da mesma forma que em São Valério também, né? Fala, Marielle. Boa noite, professor. Palmeirópolis. Sim. Você tem como abrir sua câmera, Marielle? Por favor? Tenho. Ótimo, obrigado. Pois não. Palmeirópolis eu nem falo. Palmeirópolis eu tenho implicância generalizada com o Bart e com o Fabinho. Então, assim, lá não tem jeito. Pois é. Tô brincando. Depois vem passear em Palmeirópolis. Tô brincando, vocês também são ótimos. Sim, vou sim, sem dúvida. Eu acredito. Estou gostando muito das suas disciplinas, o senhor interage muito com a gente. É muito explicativo o seu material, viu? Ah, obrigado. A intenção é exatamente essa, sabe? Não é dificultar, não, gente. A gente não está aqui para causar nenhum tumulto e nem dificultar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, a nossa intenção é mostrar para vocês que todos vocês são capazes de alcançar o que a gente precisa, né? Vocês são capazes de estudar, de se esforçar e ter o conhecimento necessário para sair de letra com esse curso, né? Não tem dúvida disso, tá? E aí, assim, no quesito da minha disciplina, eu sempre estive à disposição e sempre estarei. Se vocês precisarem de alguma coisa, só chamar e assim que a gente puder, a gente já está respondendo. Tá certo? Tá certo. Então tá. Vou ficar aqui te ouvindo. Ok, então, Marielle. Oi, Adalene. Eu levantei a mãozinha, mas isso que você não viu. Queria falar um pouquinho. Claro, pois não, pode falar. Boa noite, gente. Eu sou a tutora de São Valério, Tocantins, né? O Max esteve aqui na região juntamente com a gente para conhecer o polo. Ele foi conhecer o polo, levando ele para conversou com o prefeito, né? Tudo. Mas, assim, vocês estão me ouvindo? Tá? Assim, eu queria parabenizar o Instituto, né? Pela parceria, Mati. Porque, assim, foi muito gratificante, é muito bom para os municípios essa parceria, porque, assim, as cidades pequenas, elas são carentes desses projetos, né, para que abranjam um todo, né. Assim, eu achei muito importante, quero te parabenizar pela reunião, através do Google Meet, porque nós somos professores, né, Márcio? Nós precisamos do calor humano, né. Por mais que esteja lá na tela, todo o material, tudo, mas, assim, eu achei muito importante essa interação que você está fazendo, né, com os alunos, porque daí a gente consegue ver um todo, né, aí, as cidades, a gente consegue estar
ali junto com todo mundo, né? Então, assim, eu quero te parabenizar pela iniciativa, tá? Aí você sugere lá para os outros colegas, né? Fala que a gente gostou muito, né, pessoal? E que nós queremos, assim, eu, pelo menos, como tutora, eu gostaria de ter outra, assim, de participar das reuniões com outros professores, para a gente conhecer, né, os professores estarem conhecendo a sistemática, né, de como o professor trabalha, tá bom? E ele não foi mal recebido Ok. com o Valério, não, viu, gente? Nós recebemos ele direitinho, tá? Tchau. Tchau, tchau, Dalene. Obrigado. Sim, realmente, eu fui muito bem recebido em São Valério, fui muito bem recebido em todos os municípios que eu passei, tá? Uma das questões, assim, que eu sou muito feliz é com a questão de que os gestores que a gente visitou, todos eles estão bem engajados em fazer com que o pessoal realmente tenha os cursos dos seus municípios, né? A gente sabe que não é fácil, e é uma estrutura que tem custo, mas a gente sabe que quando se tem boa vontade, fica muito mais fácil das coisas acontecerem, né? E aí, assim, de falar para vocês que a gente está já trabalhando nos cursos superiores para ofertar também para os polos de vocês, tá? Então, assim, finalizando esse, vocês vão poder fazer talvez um curso superior se já tiver aí liberado para o seu polo, ok? Bom, voltando então, gente, falando então sobre o modelo de administração patrimonialista. A gente já percebe que, assim, o próprio nome já nos fala patrimonialista, vem de patrimônio, né? E aí ele fala para a gente que ele tem algumas características, né, esse modelo. Essas características, elas não são lá, assim, muito agradáveis, não. Por que que elas não são muito agradáveis? Porque a administração patrimonialista, ela foi predominante antes da era do capitalismo, né? Ou seja, quando aqui ainda era monarquia e o domínio sobre os bens públicos e particulares eram misturados, era tudo visto como a mesma coisa, né? E aí, com isso, algumas coisas, assim, aconteciam e ninguém podia falar muita coisa. Por exemplo, o nepotismo, a corrupção, a ineficiência, que infelizmente em alguns casos ainda perdura, né? O improviso, falta de profissionalismo, ausência de metodologia de trabalho, falta de planejamento ou pouco planejamento, né? Então, assim, a gente percebe que essa parte a gente ainda tem muito a melhorar ainda, né? Porque muitos desses resquícios dessa administração patrimonialista a gente ainda vê nos nossos dias, né? Porque, assim, infelizmente, nós temos muitos gestores que não estão muito preocupados com a real situação do município ou da sua região. Ele está mais preocupado em encher seu bolso, né? Então, assim, Max, você está falando isso, você não pode falar isso. Eu não estou citando o nome de ninguém, eu estou falando de um modo geral, e está aí para quem quiser ver, todos os dias aparece um caso de corrupção na televisão, né? Diminuiu muito, graças a Deus, mas ainda existe, correto? Então, assim, logo em seguida, a gente viu também um pouco sobre administração pública burocrática, né? E aí a gente percebeu que nessa administração pública, qual era a maior ênfase na questão burocrática? Hoje, quando você escuta falar assim, eu não vou lá naquele lugar não vou fazer isso não, é burocrático demais. Qual é a impressão que vocês têm quando alguém fala isso para vocês? É um lugar enrolado. Para mim é lugar como... é o quê, André? Um lugar enrolado. O lugar enrolado, boa. Que exige um monte de documentações, que... Nossa, é muita burocracia, né? Já fala. Uhum. Então, assim, é exatamente isso. A Andréia definiu, assim, numa palavra né, só, Andréia? tudo que a gente já pensa sobre a questão burocrática, correto? Que é o quê? Uma enrolação. Opa, agora lá vem
o professor fazer um trabalho contrário. Gente, a burocracia, ela é necessária, certo? Porém, muitos agentes públicos usam a burocracia, preste atenção no que eu vou dizer, muitos agentes públicos usam a burocracia para esconder a sua incapacidade ou incompetência diante de algumas situações. E aí o que eles fazem? Eles te mandam de um lado para o outro, eles te pedem um monte de documento que às vezes não tem necessidade. Por quê? Porque eles não sabem às vezes o que eles têm que fazer com aquilo que você pediu. Entenderam? Então eles utilizam essa parte para poder enrolar, para poder te empurrar de um lado para o outro. Porque quando você percebe assim, Andréia, você chega num local, vou dar um exemplo, você vai transferir uma casa, você comprou uma casa e vai receber a documentação dessa casa. Você precisa que o dono da casa assine o documento, a esposa, e juntamente com eles, todos os documentos, comprovando que eles são realmente eles. Concordam comigo? Né? De forma bem superficial, seria isso. E aí, o que a gente entende com isso? A gente entende com isso que, quando se fala dessa forma, a gente está falando que a burocracia ela é necessária para a nossa segurança, em algumas situações. Tá? Mas o que ocorre, muitas vezes, é que o agente público utiliza de excesso de burocracia para emperrar muitas coisas que, às vezes, a gente não precisaria ter para fazer. Entenderam? Então, a gente entende a burocracia dessas duas formas, e mais uma vez, eu lembro vocês, não tenham uma burocracia como inimiga de vocês, tá? Tenham a enrolação de alguns entes, porque a burocracia, ela nos protege. Ok? Vamos dar um andamento, então. Continuando, ele fala para a gente também, né, da administração pública gerencial. E aqui ele vai falar algumas características dela. A primeira delas é a descentralização da administração política. Perdão, administração da política administrativa, ou seja, o que é isso? Separa todo o ente municipal, estadual e federal em órgãos, por exemplo, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, entenderam? E ele institui formatos organizacionais com poucos níveis hierárquicos também. Ele pode fazer isso. Tem uma outra característica, que é a flexibilidade da organização do controle de resultados, né? O Estado gerencial tem uma administração baseada na concepção democrática e plural. Olha só, isso aqui é uma coisa que está muito no papel, mas infelizmente não é muito real, tá? Então, assim, eu fico vendo que às vezes a gente não tem as coisas como realmente elas são. Às vezes a gente vê as teorias e elas são um pouco dispersas daquilo que é realmente a coisa real, tá? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Adalberi? Oi. Eu tô vendo atrás de você um violão. Quem que toca? Você é? Eu tô aprendendo. A esperança de aprender. Tá certo. Mas tô sem tempo, professor. Tá com 2 semanas que eu não pego meu violão. Oh, meu Deus do céu. Mas é bom. Violão é bom. É porque eu faço um curso superior também. EAD também. Aí é puxado. Tá tô fazendo 2 certo. cursos. Parabéns pelo esforço. Obrigada. E aí a gente continua. Então aí a gente vê o seguinte. Posterior a isso, a gente vem e vê aqui, ó, administração pública societal. Essa parte da administração pública societal é uma característica que ela está entrando agora, tá? Então ela é uma coisa assim, ela é uma característica que a gente ainda não vê ela em muitos locais. Por quê? Porque ela vai falar para a gente que a administração pública societal, a característica dela é o quê? É a participação social e que procura estruturar um projeto político, né, para desenvolver a estrutura e o aparelho do Estado, né? Vocês querem ver
vou dar um exemplo disso. Na cidade de vocês tem o Conselho Municipal de Educação? Sim, eu faço parte dele. Ah, tá vendo? Sim, tem. O meu município Não é? tem, Iracema do Tocantins. Sim, aqui no Jaú também tem, eu fazia parte. Vocês estão vendo? Isso aí é parte da administração societal. Ou seja, vocês, como representantes da sociedade, conseguem inferir dentro do governo municipal. Sim ou não? Porque, por exemplo, se o Conselho Municipal de Educação votar, vamos pegar um caso que a gente está atual, né? A pandemia. Se o Conselho Municipal votar que é para o prefeito falar, vai voltar às aulas, mas aí o Conselho vota que é para ficar em casa, para permanecer fechado. E o prefeito passa por cima disso, esse Conselho tem a possibilidade de levar essa decisão do Conselho ao Ministério Público, tá? Ao Ministério Público Estadual, que pode entrar com uma ação de improbidade contra o prefeito municipal, contra o seu prefeito, porque ele foi contrário a uma participação do Conselho Municipal. Entenderam? Porque a fala do Conselho, ela tem peso. Então, aí a gente venceu essa etapa aí dessa parte da primeira semana, né? Perdão, da segunda semana. A gente, então, a partir daí, a gente começou a falar qual era a ligação da administração empresarial com a administração pública, né? E aí a gente percebe que existem dois polos opostos em muitas coisas relacionados à gestão pública e à gestão privada. Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo. Na administração pública, para o prefeito ou o secretário de administração, ou do município, ou do estado, ou da União, para fazer qualquer compra acima de 16 mil reais, ele precisa fazer o quê? Uma licitação para isso. Não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Sim, precisa sim. Pois é. E no caso, por exemplo, de uma instituição pública, privada, o dono da instituição precisa fazer licitação para isso? Não, necessariamente, né? Não, ele vai lá e compra de quem ele quiser e pronto. Né? Agora, por exemplo, vocês querem ver uma dificuldade que muitos gestores públicos têm ainda, e aí eu vou falar para vocês, para que vocês fiquem atentos, porque vocês serão as pessoas que poderão ajudar os municípios de vocês a mudarem essa situação. É o seguinte, vocês sabiam que todo o material que você comprar através de licitação, aliás, perdão, nem todo o material que você comprar por licitação, que seja o menor preço, você é obrigado a ficar com ele? Sabiam disso? Não sabia. Não. Você não é obrigado a ficar com ele. Vou dar uma dica para vocês, vou falar para vocês. A prefeitura faz uma licitação para comprar computadores para os polos de educação à distância dos municípios. O prefeito fez uma licitação para comprar 30 computadores para cada polo, certo? Vai passar de 16 mil, sem dúvida, né? Isso aí vai gerar aí quase em torno aí de uns 150 mil reais, se bobear, certo? O prefeito faz, a equipe técnica dele vai lá e faz a descrição dos equipamentos, correto? E aí uma empresa dessas de fundo de quintal concorre e ganha com menor preço. Só que ele vai apresentar um produto com uma qualidade questionável. Uma qualidade que não é aquilo que a pessoa que fez a descrição do equipamento esperava ter com aquela descrição. Entenderam? E aí, o que é que esse pessoal tem que fazer? Ele vai fazer uma descrição técnica do motivo pelo qual ele não quer aquele equipamento. Pelo qual ele não vai receber aquele equipamento.
Ele faz esse termo técnico, entrega, não recebe aquele equipamento, e aí ele pode pegar outro equipamento, o segundo da lista, por exemplo. Entendeu? Professor. Pois não. Mas é igual aqui no município. Acontece o seguinte, quando precisa comprar alguma coisa, quem faz parte do setor de compras, ele vai até na loja e ele mesmo escolhe o produto. Por causa disso, já para não acontecer igual aconteceu muitas vezes, da loja mandar o produto mais fraco e cobrar, no caso, quase o mesmo preço do produto bom. Sim. Aí a pessoa vai lá, escolhe e vê qual que é. Certo. Só que é o seguinte, Gleicinara, qual é o complicador disso? Esse colega vai lá nessa loja, ele só pode comprar desse jeito até o valor de 16 mil reais. Entendeu? Ele não pode comprar acima desse valor, desse jeito. Ele tem que abrir um processo licitatório, onde as empresas vão trazer as informações para ele. Ele vai falar, olha, eu quero isso desse jeito. E a empresa vai trazer o equipamento, vai trazer a proposta de preço em cima daquilo que ele pediu. Infelizmente... Pois não, pode falar. Pode falar, Jack. Eu acenei com a mãozinha, acho que o senhor não percebeu. Não. Em relação a essa questão do processo licitatório, serve também para as escolas, né? Porque as escolas têm associações, né? Sim, daí sim. As escolas fazem também esse processo de tomada de preço para saber qual empresa que vai fornecer, né? O melhor preço e a mercadoria. Né? Então, certo. assim, essa situação, ela pode aplicar-se também, principalmente às associações das escolas também, né? Principalmente, sabe, Edna? E assim, vocês vão estar daqui a alguns dias 100% capacitados para poder chegar e falar assim, olha, esse produto não foi o que a gente pediu, não é o que a gente espera e a gente não quer. Tá? Aí eu fico sem entender, professor, assim, por que quando tem que fazer a licitação, tem que fazer o pregão. Aí se diz assim, que é obrigado a comprar do supermercado do seu município para ajudar. Essa questão aí é que eu queria tirar a dúvida. É obrigada? Depende do valor, depende do produto, tá? E depende da situação. Vou fazer a compra para a escola, compra tudo, né? Sim. Aí só que a gente vai no mercado, por exemplo, igual eu trabalho na creche, um creme dental lá estava de um preço, e quando vinha para a prefeitura, vinha lá no mercado, estava R$2,50, para a prefeitura era 5 e pouco. Aí tudo para a prefeitura altera o preço. Essa é uma Aí eu queria saber se é obrigada a comprar desse preço absurdo, né? Claro que não. Claro que não é obrigado a comprar, e ainda cabe denúncia ainda, sabe? Porque tem uma aí coisa a gente questiona e fala assim, não, mas tem... Olha só, todo pregão e tudo que você vai comprar, os agentes públicos, eles são obrigados a entrar num sistema chamado Comprasnet, que é do Ministério do Planejamento e Orçamento, e pegar lá qual é o valor médio daquele produto, tá? Lá tem o preço médio de tudo que vocês puderem imaginar. De caixa de fósforo a avião, lá tem preço para tudo. E não é só para produto, para serviço também, tá? Então, por exemplo, eu até questionei, falei, gente, mas se para fora vende um preço, por que tem que ser esse absurdo? Ah, não é porque faz o pregão e tem que ajudar os supermercados do município. Eu falei, mas eles não estão colaborando também? Não, eu acho que isso aí, assim, procura se informar, acho que deve ter alguma coisa enganada aí. Isso aí não tá correto mesmo, não, tá? Madison, até porque as licitações, elas não participam somente do município, né? Participa de todo, a partir do momento que lança no diário, né, oficial, então está aberto para todas as outras cidades, né? Exatamente. Pode acontecer que talvez essa cidade não tenha interesse, né? Porque aqui no Jaú fica longe. O que pode acontecer não é nem isso. Você sabe o que às vezes está acontecendo é o seguinte, é que eles estão comprando por tomada de preço só, entendeu? Está comprando só por tomada de preço, aí ele está comprando direto, está fazendo compra direta. No valor abaixo de 16 mil reais, ele pode comprar desse jeito. Aí sim, ele pode comprar onde ele quiser, entendeu? O que para mim, Madison, também acho que seja imoral, tá? Pessoal, e aí assim, vocês percebem que, olha só, um ponto que a gente falou, o tamanho das divergências que a gente já encontrou
entre a empresa pública e a empresa privada, né? Agora me diz aqui, qual é um ponto comum entre a empresa pública e a empresa privada? Vocês acham que existe algum ponto comum? O plano de negócio. Plano de negócio, Andréia? Plano de negócio pode ser, mas geralmente até a formatação do plano de negócio de uma empresa pública é diferente de uma empresa privada em alguns aspectos. Mas eu vou falar para vocês qual é a maior semelhança entre elas. A maior semelhança entre elas é a obediência às legislações vigentes. Ou seja, tanto a empresa pública quanto a empresa privada, elas são obrigadas a seguirem leis e regras. Tá? Esse talvez seja o ponto central dessa, vamos dizer assim, dessa semelhança entre elas. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração entre uma empresa pública e uma empresa privada é que na empresa pública, qual é o lucro de uma empresa pública? Vamos lá, qual é o lucro que uma empresa pública tem? Vamos, gente. Você sabe contar para mim qual que é o lucro da empresa pública, não? Qual que é o lucro da empresa privada? A empresa privada, eu acho assim que é o dinheiro pro dono, porque no caso porque na empresa, no setor público, o gestor ele trabalha para o povo, né? Ali é do povo, não é do jeito que ele quer que funcione, ele tem que trabalhar para o Estado. Exatamente. Na gestão pública, na gestão privada, o lucro é dinheiro, money, cash, certo? Na empresa pública, pode falar, Maria de Lourdes. O dinheiro é todo investido, né? Eles investem tudo, né? Isso, na gestão pública, sim. É. Então, assim, qual é o lucro da gestão pública, então? O lucro da gestão pública é a satisfação do usuário dos serviços públicos. Entenderam, gente? Se, por exemplo... Entendi. Se, por exemplo, em um município, o IDH dele está alto, as escolas estão boas, ele tem uma unidade de saúde que atende bem a sua população, ele está de acordo com a limpeza e conservação das vias públicas, ele está tratando todo o patrimônio público como ele deve ser tratado. E naquele município, mais de 50% da população dele está satisfeito com a gestão dele, ele é um município que está dando lucro. Infelizmente, muitas das vezes não é o que ocorre, né? Como é que é, Jegna? É assim, infelizmente, muitas das vezes, no que se fala na gestão pública, né, serviço público prestado à comunidade, isso, não ocorre esse índice de satisfação, até porque tem funcionários públicos que muitas das vezes ficam acomodados, atende mal a população, né, então, assim, deixa a desejar em várias situações. Dificilmente mas encontramos ainda aquele funcionário, né, que tem aquele cuidado com o público, né? Exatamente. Mas também há os outros que não estão muito preocupados, não, né? Exatamente. Mas acontece, a minha opinião é o seguinte, o funcionário público ele só atende mal se o gestor deixar ele fazer o que ele quiser, porque tem regra. Se você trabalha direitinho, se for contratado, você não vai ficar. E se for concursado, eu vou te remanejar para outro lugar. Aí vai do gestor. Se deixar o funcionário fazer o que quer, não vai dar conta de atender bem. Aqui no meu município tem exemplo. E a população tem que estar mais dentro da gestão pública, não é só ficar de fora reclamando. Mas nem sempre, eu reclamo, mas eu corro atrás. Mas nem sempre, amada, acontece dessa forma.
né? Aquele funcionário que ele não atende bem ao público. Eu já vivenciei alguns casos em que funcionário atende mal ao público e permanece no mesmo lugar, ele está intacto ali. Até mesmo, não vou nem me referir a efetivo. Mas ele fica intacto porque o gestor deixa. Agora, não sempre fala, o gestor tem que estar do povo, mas se a maioria tiver tudo bem, tá ok. Se está tem que mudar, uma coisa está errada. Agora, numa empresa privada é diferente. Se aquele funcionário ele não atender a satisfação dos clientes, é rua, né? Ele vai simplesmente ser o quê? Ele vai ser demitido. Então, assim, por isso que eu acredito que tenha um índice maior de satisfação em relação à clientela do serviço privado, né? Igual na prefeitura, é a punição, só que não faz. Porque fica com medo de zangar, de pular de lado, não apoiar mais. Mas se tem jeito de colocar no tem. Olha só, as duas estão certas. É possível, sim, colocar a gestão em ordem e, muitas vezes, existem vários funcionários que também não estão nem aí mais. Você entendeu, Cleidivane? O cara não quer nem saber, o cara não quer nem saber, ele está recebendo o salário dele ali no final do mês, ele brigou com a mulher dele em casa, ele vai maltratar o primeiro que passar pela frente dele ali. Entendeu? Ele não vai ser um cara, mesmo que o prefeito seja um cara que trabalha ali firme, pegado junto, sabe? Em alguns momentos ele vai criar o quê? Ele vai criar uma inimizade e não vai resolver o problema, né? O que tem que ser levado em consideração, e eu vou falar para vocês, porque vocês prestem atenção no que eu vou dizer e vejam se o que eu vou dizer tem sentido. A gestão pública de qualquer município, preste atenção, a gestão pública de qualquer município, o atendimento ao público de qualquer município, ele é de acordo com o que o prefeito da cidade atende. Preste atenção. Você tem uma cidade onde o prefeito atende o pessoal muito bem, com respeito, com atenção, atendendo no momento certo, não sendo ignorante com a população. Geralmente, nesses lugares, os prestadores públicos, os agentes públicos, também são pessoas que seguem esse exemplo. Vocês já perceberam isso? E quando o prefeito é muito mal educado, o funcionário vai ser do mesmo jeito, o servidor público vai tratar o povo do mesmo jeito, sabe? Então, assim, isso é uma máxima que sempre acontece, preste atenção. Toda empresa, tanto pública quanto privada, ela é o espelho do seu administrador. Tá? Ou seja, em outras palavras, ela é o reflexo do seu administrador. Se o administrador público é um cara bom, é um cara educado, é um cara que trata bem as pessoas, não vai ser diferente a pessoa que vai estar ali na ponta, o agente. Salvo alguns casos que não tem jeito mesmo, tá? Então, assim, é importante a gente levar isso em consideração e pensar sempre que nós, enquanto agentes públicos, nós temos que fazer a nossa parte e atender a pessoa que vem até nós da mesma forma que nós gostaríamos de sermos atendidos. Né? Se você faz isso, seu problema já diminuiu bastante. Concorda comigo? Vocês querem ver como é desagradável você ser atendido por uma pessoa mal educada? Não é? Ou só eu que acho? Acho que todo mundo. Ninguém gosta de ser maltratado, né? Agora, você quer ver que coisa que te deixa sem graça? É você chegar nervoso em determinado departamento. Você está nervoso com algum problema, você precisa resolver aquilo urgente, e você está mal-humorado já, e você chega lá, assim, soltando fogo pelos narizes, você chega lá, a pessoa te trata bem, te trata com educação, e resolve o seu problema rápido. Isso desmancha você, desmonta a gente. Ou não?
Né? Então, assim, é extremamente importante a gente, como agente público, pensar... Professor, posso falar? Claro, Rosilane, claro, pode. Em relação a isso que você falou, né, que às vezes a gente já chega lá estressado, soltando os cachorros, e a pessoa atende a gente bem. E aí você falou que se a gente desmonta. Na minha opinião, pode até ser que desmonta, depende. Porque eu já passei por uma situação dessa, em relação, eu estava com um problema lá no lote ali nos Mangues, já tem mais ou menos mais de ano que eu paguei o IPTU de lá do meu lote, né? E eu recebi uma cobrança, inclusive até via judicial, desse lote lá, né? Do IPTU. E eu já fui lá na subprefeitura várias vezes, levei os carnês, comprovando que eu tinha pago. Eles disseram que ia dar baixa, entendeu? Então, assim, da primeira vez que eu fui tranquila, fui para resolver as coisas, disseram que ia dar baixa, não resolveu. Aí ficavam me ligando, mandando cartinhas, e eu sempre tentando resolver. Quando foi da outra vez agora, eu já estava muito estressada com isso. Então, eu cheguei lá, eu não cheguei assim soltando os cachorros, mas eu já sei que cheguei um pouco exaltada, né? Porque eu estava sentindo que mesmo assim eles não estavam querendo, não estavam assim, fazendo empenho de resolver a situação, o problema, sendo que o problema não era meu. Ele lá, o sistema, não sei, eles lá não deram baixa no sistema e ficou como se eu estivesse devendo. Só que eu não estou devendo, né? Então, assim, eu já estava tanto, assim, de saco cheio dessa situação, que eu cheguei lá mesmo, assim, me impondo, falando as coisas, e ela, na situação que você colocou, né, e a moça lá me atendendo, com calma e tudo, mas, assim, nas palavras dela, nas atitudes do pessoal, mais uma vez eles estavam me enrolando, eu não sei se é porque eles não estavam sabendo resolver o problema, ou se não estavam era querendo. Fato é que até hoje eu nunca recebi a resposta se realmente tiraram do sistema ou não, que eu não estou devendo, entendeu? Nem entrei mais em contato, larguei de mão, porque aí é onde entra a questão, assim, do péssimo atendimento público, né? Porque, assim, já vai mais de ano tentando resolver essa situação e não se resolve. Aí, Rosilane, eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Existe a ouvidoria do município, tá? Entra em contato com a ouvidoria e passa a sua situação para eles. Pronto. A ouvidoria, ela tem 10 dias para te responder. Se ele não te responder, entra na ouvidoria nacional. Aí a ouvidoria nacional vai espremer a ouvidoria municipal. Entendeu? É simples assim. Entendi. E aí, assim, é pressionando onde a coisa vai funcionar. Tá? Certo. Essa semana eu vou até ligar lá de novo, entrar em contato para saber se eles tiraram do sistema lá ou não. Certo. É importante ver isso, tá? Porque, de repente, às vezes você vai precisar fazer alguma coisa e, de repente, a hora que você vê, seu nome está bloqueado por uma coisa que você não tem nada a ver com isso. Então, meu nome chegou aí para o SPC Serasa, recebi cartinha, eu não conseguia aumentar o limite do meu cartão, eu não conseguia liberar outro cartão, e aí sempre dava isso, que era porque meu nome estava sujo, sendo que eu não devia nada. Pois é uma situação complicada, né? Então, assim, e aí você percebe, por exemplo, né? Eu não me lembro quem falou, quando você faz isso, por exemplo, numa empresa privada, se a pessoa não fez, você vai direto no dono dos porcos, como dizem, né? E o cara é mandado embora. E aí tá resolvido o problema. Então, o cara não vai dar bobeira para ser mandado embora, né? A menos que queira ser mandado embora, né? Que existem muitas pessoas por aí também que são assim, né? Infelizmente. Mas então, aí, assim, você percebe que, da mesma forma que existem pessoas que estão dispostas a fazer a coisa certa, você também tem um monte de gente que não está disposto a fazer as coisas certas, né? E não estão nem... verdade. Isso, assim, às vezes a gente acaba sendo penalizado, né? Bom, a gente fechou... Hein, professor Madison? Pois não? Quando você disse em relação, assim, de desamontar uma pessoa que chega estressado, nervoso também, no caso, a pessoa que chega, né? Mas Isso. existe, eu já trabalhei aqui, trabalho na área da educação no meu município,
E chegou um pai, logo assim, quando eu comecei na escola, a gente tinha muita fama daqueles pais valentão que chegava detonando tudo, né? E um pai chegou um dia muito valente, que o filho dele era da zona rural e ele não tinha tanto direito e queria que fosse até a porta da casa dele para pegar as crianças, né? E ele disse que ia longe, vou longe, porque para buscar os direitos dele. E aí eu fui conversando, a gente vai mostrando, às vezes eles não têm conhecimento, né? Exatamente. Quando você mostra a realidade, como que eles não entendem e acham que é da forma que eles querem. Quando a gente mostra a realidade, eles falam a língua deles, na verdade, né? Exato. Então, assim, aí eles mudam totalmente a visão de ver, né? Aí ele disse, eu vou longe. Eu falei, não, do jeito que o senhor está querendo, o senhor vai longe, mas o senhor não vai conseguir direito nenhum. E fui conversando, e do meio para o fim, foram vários pais que tinham essa visão assim, e depois, com a clareza que a gente vai passando para eles, né, mostrando, muda totalmente o pensamento, aí desmonta, como você falou, né, na sua fala. Exatamente. Porque assim, às vezes a pessoa está nervosa, porque às vezes ela não sabe como é que funciona o procedimento, ou foi informada errada, né? Porque tem muito isso também, né? Mas então, assim, tem essas discrepâncias entre a gestão pública e a gestão privada, e tem as suas convergências também, né? Que é a parte legal, que ambas precisam de serem atendidas. Perfeito? Continuando, então, a gente passou depois para os princípios da administração pública, né? Os princípios básicos da administração pública. Esses princípios básicos, eles são 5, né? O princípio da legalidade, da impessoalidade. Deixa eu aceitar alguém para entrar aqui. A Carmen. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Da moralidade, da publicidade e da eficiência, tá? Eu fiz, nesse último, eu fiz um vídeo e coloquei lá para vocês, né? E coloquei um recapitulando. Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma leitura desse recapitulando? Sim, eu fiz. Né? Eu acho que aquele documento lá ele ficou bem explicativo. O que vocês acham? Ficou muito bom. Né? Ele conseguiu atender, né? Então, assim... Ótimo, conseguiu. Sim. Então, aí a gente começa a ver, assim, quando você entra e começa a perceber que na política o princípio da legalidade, né, já começa a ser dilapidado, vamos dizer assim, né? Porque a finalidade da legalidade é o quê? É evitar que os agentes públicos ajam com liberdade, sem seguir as normas que estão específicas em leis. E aí, olha só que interessante, né? Aí a gente vai lá no início, no regime burocrático, né? Então a gente percebe que o quê? Olha só, se o cara deixou de fazer e cumprir as leis como devem, ele está agindo de forma, deixa eu achar a palavra aqui, de forma inadequada, né? E deixando de cumprir aquilo que realmente ele deveria. Correto? E aí ele vai fazer o quê? Isso ele pode gerar prejuízo tanto para ele quanto para as outras pessoas. Ao passo que o princípio da impessoalidade é onde os agentes evitam evitem de se beneficiar, né? Em outras palavras, tudo que eles vão fazer, eles não são beneficiados com aquilo. Agora, vocês se lembram quando eu comentei lá no vídeo? Vocês já perceberam quantas pessoas realmente fazem esse tipo de questão? Pois não, Carmen? Carmen, você levantou a mão, quer falar? Travou. Então, olha só. Quando a gente percebe a colocação que eu fiz lá nos vídeos, né? A questão de que muita gente age de forma
inadequada, deixando essa parte da impessoalidade bem longe do que é real, né? Ou seja, eles vão agir conforme aquilo que é a vontade deles, a necessidade deles, tá? Vão trabalhar em questão própria, vamos dizer assim, né? Ele não vai ser impessoal, ele vai ser bem pessoal. Isso a gente vê, infelizmente, em muitas situações, né? Certamente, cada um de nós tem um exemplo de um atendimento onde a pessoa atendeu um parente dele primeiro que a gente na fila, ou isso é uma das coisas mais interessantes, né? Vocês já perceberam quando você está numa fila grande, de repente entra alguém lá por trás, entrega um documento para ele, para aquela pessoa que está atendendo, ele para de atender todo mundo e vai atender aquilo que está lá? É o que mais se vê, o que mais acontece. Pois é, e você quer ver uma outra coisa que a gente vê demais também? Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma das coisas que a gente vê demais. E aí, às vezes, a gente fica perguntando, mas como é que é isso? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, na tela não, que você está fazendo leitura? É o que está escrito aí, ó. Desacato, artigo 331 do Código Penal. Não, eu não estou vendo, não. Continuo sem ver. É mesmo? Não aparece nada para mim aqui, não. Vocês se lembram que eu falei lá no vídeo que é comum a gente ver pregado em algumas repartições públicas o desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, né? Vocês já viram isso num monte de lugar, já? Ou não? Ou só eu que já vi isso? Sim, tem demais. Já vi. Vocês já viram pregado em algum lugar? Me respondam aí. O que está escrito lá na Constituição Federal, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, que vai falar aqui, ó, o princípio da eficiência significa que toda ação administrativa tem que ser de bom atendimento, rapidez, urbanidade, segurança, transparente, neutro e sem burocracia, sempre visando a qualidade. A eficiência deve ser entendida como uma medida rápida e eficaz e coerente do administrador público. Vocês já viram isso pregado em algum lugar? Não. Geralmente, o que eu já presenciei foi só a questão do desacato ao servidor público, só. Só o que a gente vê, né? Exatamente. Vocês acreditam que até esse fato, se você for levar ao pé da letra, ele fere o princípio da impessoalidade? Porque ele só está visando ele. Se você me maltratar, eu vou te prender, mas eu posso te maltratar. Sim ou não? Vocês concordam comigo ou não? É verdade, professor. Quer dizer que só quem chega desacatando é que vai se dar mal. Exato. Isso. Se você chega lá e é desacatado, é mal atendido, maltratado, e você o outro não é penalizado. Então, o atendente não sofre nenhum tipo de penalidade, né? Para ele, não. Mas se eu chegar lá desacatando, falando algo, eu posso sofrer uma penalidade, né? Sem dúvida você vai sofrer, né? O mínimo que a gente sofre é uma perseguição de mais enrolação ainda daquilo que a gente precisa. Concordam comigo? Então, sim, é verdade. Sim, concordo. E aí a gente começa a perceber, né? E aí vem o princípio da moralidade. Aí no princípio da moralidade, o Immanuel Kant fala uma coisa assim que para mim, assim, ele falou muito. Ele diz que é o seguinte: 2 coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Olha só o que esse cara fala pra gente. E a moral, ela é bonita. Vocês concordam comigo ou não? Quem discorda de mim e acha que a moral é uma coisa que não tem que ser seguida,
que a pessoa tem que agir do jeito que ela quiser, vestir do jeito que ela quiser, agir do jeito que ela quiser, e as pessoas são obrigadas a engolir ela daquele jeito, e tem que achar ela bonita ainda. Bem Eu complexo. acho que a moral é importante, né, professor? Sem dúvida. Né? A gente tem que levar isso em consideração, principalmente o agente público. Né? Porque o agente público, ele não é um agente privado, ele é público. Quem paga o salário do agente público somos eu e você. Somos nós. Né? Verdade, Então, somos nós. nós. A gente tem que levar isso em consideração. Ok? Ó, e o princípio da publicidade, ele deixa claro para a gente que é necessário que nós tenhamos acesso aos nossos dados que estejam com os entes públicos, né? Que nós temos o direito de saber esses dados. Claras. Não é verdade? Então, assim, gente, a gente trabalhou isso com vocês, isso cumpre a nossa ementa, né? De uma forma bem completa. Com relação às atividades, eu vou postar ainda amanhã a atividade, eu devo postar para vocês, a atividade até meio-dia, ela já deve estar na plataforma. Vocês terão até o dia 5 para me responder, tá? Posterior a isso, eu já faço o fechamento das notas do jeito que estão e já encaminho para a coordenação do curso. Ok? Eu queria pedir para vocês têm grupo da turma de vocês aí no seu município? Pessoal, aqui agora nesse sim, vídeo temos. eu nem sei quem é os outros alunos, que eu só vejo lá eu. É difícil. Difícil mesmo. Aí é difícil. Então, assim, Eunice, você é de Palmeirópolis? Não, professor, eu sou de São Valério. Ah, de São Valério, perdão. Uma dúvida, a duração desse curso é 1 ano e meio? 1 ano e meio. Aí, no caso, amanhã, a última é a aula do senhor, aí fecha, aí vem outro professor. Isso, aí entra outra disciplina. Ah, tá. Tá certo? Já era para ter sido aberta outra disciplina. Aí vai ficando tudo naquele mesmo campo lá, né? Onde está do senhor, vai ser aparecendo ali. Lá no Moodle, lá, né? Tá. Você vai ver lá, disciplina de serviço público. Olha, para eu falar com ele, como é que eu faço? Administrativo. Tá certo? Aí aquela matéria que é ambiental, EAD, aquela matéria eu perdi ela, eu não sei o professor, não sei como é que faz ela. Faz o seguinte, entra em contato com o coordenador do seu curso e faz essa informação para ele, tá? Tem umas atividades que tá lá, eu não sei se eu posso já entrar e fazer as que tá lá. Se valer. Você consegue ver as atividades? Foi, eu já fiz até uma. Ah, não, então se tá aberto, vai fazendo. O professor lá daquela disciplina chama Francirley. Pensa num cara, gente boa. Eu vou procurar então o coordenador. Francirley é joia demais. Professor, eu quero falar. Isso. Pois não, quem quer falar? Eu, Roselaine. Oi, Roselaine. Pois não, pode falar. Eu queria saber quem é o coordenador do nosso grupo aqui, do polo aqui de Miracema, Tocantins, porque a gente tem um grupo aqui de WhatsApp e às vezes a gente tinha uma funcionária que era da prefeitura que ela dizia que não era a coordenadora, estava apenas, tipo assim, intermediando, passando algumas informações. Certo. E aí eu gostaria de saber quem que é realmente o coordenador do nosso polo aqui de Miracema. Miracema, tá. Roselaine, eu vou te pedir para você fazer um favor. Você tem o contato e o e-mail lá do centro de referência, do CREAD? Sim. Você manda um e-mail lá solicitando essa informação que eles passam para você, tá? Eu também não sei. Certo. Oi, Catiane. Pois não? Rosineide, alô. Agora. Não tô Deixa conseguindo. eu contar. Vai ser avaliação amanhã? Solta. Desculpa, Catiane, falhou, eu não te ouvi.
vai ser só uma chance e tem o tempo permitido para responder a avaliação amanhã? Ela é uma chance, tá? Serão 10 perguntas. E aí você vai ter 2 horas para responder. A partir do momento que você começar a fazer. Ok? Ah, tá. Ok. Obrigada. Não, professor, assim não vale. Ei, professor. Tem que ter pelo menos uma Oi. chance. Ei, professor. Só um minutinho, Elaine. Boa noite. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo bom? Pois não, Elaine. Eu queria... Por que não fica opcional essa atividade fazer só quem não conseguiu? Porque eu entendi que todas, quem passar acima de 6 consegue, né? Tá aprovado. Só que eu errei, se não me engano, só foi uma questão nas todas as atividades. Então, poderia ser opcional, só para quem não conseguiu fazer. Tá, Elaine, eu acho que você não percebeu lá você não chegou no começo da aula, não, né? Eu estava explicando. Professor, também eu queria perguntar a respeito disso. No começo eu não consegui entrar, e aí eu queria que o senhor desse uma pincelada novamente do início. Ótimo, sem problemas. Eu falo rapidão aqui com vocês. É o seguinte, Eunice e Elaine. As atividades na plataforma, as que foram feitas até agora, cada uma delas vale 1 ponto, tá? Só 1 ponto. E a avaliação final vale 6 pontos, num total de 10. Então, assim, se você tivesse acertado todas as questões de todas as 4 avaliações, você teria a nota 4, que não era suficiente para a sua aprovação, porque a aprovação mínima é 6, né? Então, assim, aí você obrigatoriamente tem que fazer essa última avaliação. Essa última avaliação, ela é chamada de avaliação presencial, tá? Por que avaliação presencial? Porque, teoricamente, essa avaliação deveria ser feita no polo onde vocês estudam. Só que a gente sabe que muitos polos ainda não estão em funcionamento, né? Não está de forma adequada. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou abrindo essa prova para que você possa fazer onde você estiver mesmo, porém, com o mesmo peso e o mesmo valor. Entendeu, Elaine? Entendeu, Eunice? Entendi. Ótimo. Entendeu, Eunice? Sim, professor, entendi. Aí outra pergunta que eu quero fazer, assim, aí vai ser baseado em todos esses conteúdos que a gente viu no decorrer dos 4... As 4 semanas. Ah, sim, ótimo. Tá. Pois não, tá bem. Não, Obrigada. Vai ser as questões, vai ser das atividades passadas, dessas anteriores, ou não? Vai ser outras questões do conteúdo? Mas aí você está querendo mastigar água, né, garoto? Uai, é porque, professor, só é uma alternativa, a gente só tem uma chance, e se erra, já era. Errou, né? Mas não posso fazer isso. Não vale. Aí fica fácil demais para vocês, velho. Não, professor, então tira o cronômetro de 2 horas, deixa livre. Cristina, para com isso, você também. Fica quieto. Não, porque na hora que eu vejo lá assim, já começou o cronômetro, eu não sei. Não sei, eu respondo se eu olho no tempo. Eu vou pensar nessa possibilidade, tá? Eu vou pensar nessa possibilidade. Nervosa. Eu vou pensar nessa possibilidade. Obrigada. Professor Madison, eu tenho uma pergunta para fazer. Tem uma colega que a gente troca, assim, ideias, estuda junto, né? Ela mora na fazenda, até ela falou que não conseguiu entrar porque acho que a internet lá não é muito boa. É a Maria Aparecida. Aí, a gente, analisando as nossas respostas, se não me engano, da 3ª semana. Não, da 2ª, a 3ª é essa que finalizou ontem, né? Não, ela marcou uma questão que depois a gente analisou e viu que estava correta, só que quando marcou não dava a opção de que está correta. Tem como voltar e corrigir? Não. Não, né? Já foi, já era. E assim, as questões... Mas isso pode acontecer, professor? Também não. Pois é, e depois eu analisando o que pode com a minha tutora, falando de um outro assunto,
parece que eu vi que teve esse mesmo fato, né? E eu fiquei com dúvida, falei no dia que... Eu vou te contar, então, o que é que aconteceu. Aconteceu assim, você foi lá e marcou a letra A da questão 3, por exemplo, né? E a Maria Aparecida marcou a questão C da primeira questão, tá? Perdão, marcou a mesma questão a mesma letra da mesma questão que você marcou. Só que para cada um de vocês, quando você vai fazer a prova, aparece uma questão diferente, com um local diferente para você marcar. Entenderam? Então, assim, o que é questão A para você, para outra pessoa vai ser questão B. Entendeu? O que é a primeira Isso é para não ter opção de cola mesmo. Só que, na verdade, não foi bem assim. Eu vou depois verificar direitinho, professor. É só para complicar. Me manda, você eu já percebi isso daí, só que não foi, eu vou verificar direitinho, em outra oportunidade eu vou ver se tem como. Não, faz o seguinte, você consegue abrir, fazer a revisão e ver o que você marcou lá. Vocês podem verificar certinho e você manda para mim no meu e-mail. Meu e-mail, tá? Porque aí eu já respondo para você, não tem problema não. Se acaso tá bom. Errado, a gente conserta. Tá bom, gente, tá joia. Obrigada, professor. Uma coisa que eu não tenho receio de jeito nenhum mesmo, é de falar, gente, me perdoe, eu errei. Tá? Isso eu não tenho receio. Se tiver errado, gente, a gente volta atrás na hora, sabe? O que acontece é o seguinte, eu acho que o erro é humano, né? Vocês podem errar, eu posso errar, e erro pode acontecer. A possibilidade que eu erre é menor do que a de vocês? Claro, porque eu estou fazendo em cima do material, as questões já foram feitas antes de serem colocadas na plataforma, né? Foram revistas, então assim, mas mesmo assim corre o risco de ter algum erro sim, tá bom? Sem problema. Vocês perceberam qualquer coisa, pode mandar que a gente revê isso, não tem problema. Bom? Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Gostaria de falar. Pois não, Rosilaine. Em primeiro lugar, assim, agradecer muito, gostei muito dessa disciplina. Esse momento nosso aqui está sendo muito riquíssimo, né? Eu estava até, assim, preocupada com medo da gente, assim, nas disciplinas, não ter esse momento de interação com o professor. Como na primeira disciplina, por exemplo, nós não tivemos esse momento como nós estamos tendo agora, né? Isso é muito importante, porque a gente faz as leituras, responde os questionários, mas, assim, não tem esse momento para estar debatendo como a gente está fazendo aqui. Então, isso foi muito válido, foi muito bom. Gostei muito do material, salvei tudo no meu e-mail. Que bom. Os vídeos, né, as leituras lá fiz o download, guardei tudo no meu e-mail para a hora que eu precisar, lembrar, quiser ver alguma coisa, eu vou lá, revejo o material, assim, de fácil leitura, de fácil compreensão, bem didático mesmo, assim, então foi muito bom, gostei demais desse curso. No início eu fiquei com medo, porque como começou com a disciplina lá sobre o AVA, aquelas questões, eu senti um pouco, assim, de dificuldade, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse curso? Mas diante dessa disciplina, com você à frente, assim, eu já senti mais, assim, que eu tenho capacidade, que eu vou conseguir chegar até o final, sabe? Claro que tem, todas vocês têm. É uma coisa que eu não duvido de jeito nenhum, é que se vocês quiserem, vocês vão finalizar esse curso com êxito, sem problemas. Pois é. Disso. E eu achei até estranho que você falou aí, que tem 900 e poucos nessa turma, e nós não chegamos nem a 100 para estar nessa conversa de hoje, né? Então, assim, só perdeu quem não está participando desse momento. Infelizmente, né? Pois é, igual ela está falando aí também, eu tenho essa dificuldade também, igual a amiga está comentando, né? Eu também tive esse probleminha comigo também, mas eu tô
tentando, né, fazer as atividades. E foi muito bom. Eu gostei muito do material do professor. E é isso. Que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz. A gente, enquanto servidor público, esse é o nosso maior lucro. Enquanto agente público, esse é o nosso maior lucro. É ver que o nosso público está satisfeito com o que a gente está fazendo. É muito bom. Foi muito bom. Tá? Ok, bom, professor. Obrigada. Agradeço muito a participação de vocês. Me sinto muito honrado por vocês estarem aqui comigo. Eu sou meio tímida, não sou de falar muito assim, que eu sou meio enrolada, mas tá certo. Então tá bom, gente. E aí, assim, a gente vai se falando. Vocês têm lá o número do meu telefone, deixei gravado lá, né? Vocês podem deixar ele gravado aí, qualquer coisa que vocês precisarem, tiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Bom? E eu gostaria de saber, professor, ao longo desse período de 1 ano e meio, se nós ainda vamos ter alguma disciplina com você ou não. É possível que sim. É possível que sim, tá? Eu não posso te garantir agora, porque eu dou aula também lá no campus, né? Eu dou aula presencial. Então, assim, nesse ano a minha carga horária lá no campus está extremamente alta. Então, é possível que talvez Você trabalha no campus de Palmas ou de Porto? Palmas. Ah, sim. Campus Palmas. Então, achei que era de Porto, porque lá tem uma irmã minha que trabalha lá. Em Porto? Durante esse curso tem assim, alguma disciplina de matemática? Fala, eu sou de Mirassol. Gleicinário, não sei te dizer. Lá na página lá tem a ementa, mas eu acho que não tem, não. Para a colega aí... Para a colega aí, eu sou aqui de Miracema também. Ela falou e citou que é de Miracema, eu também sou, a Maria de Lourdes. Olha só, então se vocês já não têm um grupo de WhatsApp aí em Miracema, tá na hora de vocês formar um. Pois é, não, nós temos um grupo aqui, mas o pessoal não conversa, não fala nada, é parado demais. Aí a gente fica só... Professor Madison, eu queria colocar um pouco, eu ia fazer uma pergunta que a colega fez ali anterior, sobre se você ia ter outra disciplina, né? Já agradecer, assim, foi muito válido essa sua disciplina, às vezes a gente tem um tempo corrido, mas a gente aproveita bem. Eu imprimi a apostila, estou lendo quando tenho tempo, né? E assim, essa questão do grupo é muito valioso, a interação. Eu até um dia comentei com a nossa tutora aqui, para a gente ter um encontro só com os colegas daqui, né? Mas é importante que... Isso é muito importante. Todo mundo tem a capacidade, né, de conseguir, mas tem aqueles que acham que não são capazes, e se não achar um empurrãozinho, uma ajuda, acaba que eles desistem muito fácil. Eu tentei muito, assim, aqui no começo, tá ajudando os colegas nessa parte, porque tem aqueles que têm dificuldade. A gente trabalha no meio das redes sociais, já entende mais, né? E tem aqueles que é assim... neutro, escuro de tudo, né? E aí encontra essa dificuldade e desiste fácil, acha que não são capazes. E essa questão do grupo é muito, muito bom mesmo. Todo mundo, assim, aqui criamos um grupo, é grande, a gente vai se ajudando um ao outro, não com respostas prontas, né? Mas incentivando mesmo, para mostrar que cada um tem sua capacidade. E isso é muito bom. Isso é extremamente importante. Faz toda a diferença. Você tem um colega do lado falando, vai que você consegue, né? Sem dúvida. No começo, assim, o acesso, eles tinham dificuldade de entrar, a gente foi ensinando um ajudando o outro, essa minha colega Aparecida, ela fica na fazenda, então, assim, é uma coisa muito boa, de um puxar o outro, né? Eu falei com os colegas que não realmente querem que vamos chegar lá juntos, assim, todo mundo de mãozinha dada no final. Te agradeço muito, viu? Vou deixar seu contato salvo para estar... tendo contato, assim, alguma dúvida que eu puder esclarecer. Pode ficar tranquilo. Quando voltar em São Valério, eu quero te conhecer pessoalmente. Opa, tranquilo. Eu acredito que deve ser agora, nesse primeiro semestre ainda, hein? Pois é. Márcio. Só vai depender da Aldalene. Quando ela convidar, a gente faz a solicitação de viagem para isso. Não, Pois é, que bom. Está ouvindo, tutora? Não, Márcio, está convidado. Se quiser vir amanhã... Pode vir. Mas não é assim também, não.
Amanhã não, Darlene, não vou poder recepcionar como você. Não, mas tá certo. Pessoal, então, assim, se vocês não têm mais algum questionamento, eu quero, então, mais uma vez agradecer a participação de vocês. E aí eu finalizo aqui a nossa aula, esse momento presencial, tá? Deixando em aberto lá, vocês têm o número do meu telefone, meu contato de e-mail, qualquer dúvida com relação à nossa matéria, às notas, alguma coisa, pode estar falando com a gente está à disposição. Tá ok? Obrigada. Ok, obrigado, professor. Eu que agradeço, gente. Forte abraço para vocês, até a próxima. Ok, obrigada. Abraço para todos, os colegas tão distantes.